Olá, bem-vindo. O texto sobre o qual nós vamos refletir hoje é Apocalipse 12, 7 a 12. Trata-se de uma batalha no céu entre o arcanjo Miguel e o dragão. Esse texto é muito propício no dia em que celebramos a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Por isso proponho a reflexão: Miguel e a batalha entre anjos bons e maus, no texto de Apocalipse e na nossa atualidade. Venha comigo. Começo deixando-lhe algumas perguntas. Por que celebrar a memória desses seres imaginários? Você concordaria se eu dissesse que anjo não existe? Não? Então vamos lá. Primeiro observe que no texto de Apocalipse 12, 7 a 12, aparecem o arcanjo Miguel e seus anjos de um lado e o dragão, que também tem anjos como combatentes, do outro lado. A luta é vencida por Miguel e seus anjos. E aí fica a pergunta: quem é esse Miguel? Quem é esse dragão? Porque ele também tem anjos. A Bíblia está repleta de anjos, do Gênesis ao Apocalipse, da tentação de Jesus no deserto até o momento de sua prisão, quando anjos de Deus também estão com ele. Somente no livro do Apocalipse, o substantivo anjo aparece 67 vezes, sendo 175 no Segundo Testamento. Os anjos têm suas funções diversificadas. Miguel, que significa quem é como Deus, é considerado no judaísmo o anjo o mais importante dos anjos, isto é, o primeiro de todos. Daí o título de arcanjo, que é constituído pelo grego arché, arcanjo, que significa aquele que vem primeiro, e anjo, ou em grego angelos, que é o mensageiro. Portanto, Miguel é o anjo do princípio, chamado de o princípio dos anjos, o mais importante. Na tradição devocional da Igreja Católica, Miguel foi associado ao poder da intervenção de Nossa Senhora da Boa Morte na hora do juízo final ou particular. Assim, ele se tornou, na Idade Média, o Santo Protetor, o que lhe conferiu o título de São Miguel e Almas, padroeiro da Igreja Católica, guerreiro, o guardião do paraíso, que tem o poder de ir ao inferno para buscar almas. Ele também pode ajudar a alma a se redimir no momento da sua morte. Como você pode ver na imagem, Miguel foi associado também a uma balança que pesa as almas na hora da morte. Observe o dragão, o demônio ou o capeta, ao lado na cor preta. Isso também tem um simbolismo muito forte naquela época, infelizmente até hoje. Gabriel, isto é, Deus mostrou-se forte, é o anjo da anunciação do nascimento de Jesus a Maria. Ele é o mensageiro da boa nova de Deus. Aliás, anjo em grego, angelos, significa mensageiro, o que resultou no substantivo evangelho, evangelium. Gabriel é também compassivo e paciente. Somente numa tradição posterior é que Gabriel e Rafael passaram a ser considerados arcanjos. Já Rafael, que significa Deus curou, aparece na historiografia de Tobias 12:15. Rafael, portanto, na tradição judaica e na cristã, é o que cuida dos doentes e dos feridos em nome de Deus. Há também os anjos maus, assim como o anjo exterminador, aquele que age demonstrando a ira de Deus ao matar. Já o anjo da guarda é aquele que protege, em nome de Deus, os adultos. Em nome de Deus, adultos e, sobretudo, crianças. Mateus 18:10. Os anjos estão intimamente unidos a Deus. Observe que o sufixo el, que aparece em Gabriel, Rafael, Miguel, no fim de cada nome, significa Deus, vem de Elohim. Eles são, portanto, mensageiros ou agem em nome de Deus. Daí
Anjo, o teu significado é esse. Na verdade, anjos e Deus são a mesma coisa. E foi esse o modo encontrado pelo judaísmo para aproximar Deus da condição terrena, visto que era proibido no judaísmo pronunciar o nome de Deus, o que poderia incorrer em idolatria. O judeu, quando via o nome escrito Javé, não lia Javé, mas Adonai, Senhor. Em João 15:51, quando se diz que há anjos subindo e descendo do céu, significa nada mais nada menos que Deus está presente no meio de nós. Voltemos ao texto do Apocalipse. Vejamos a batalha final da era apocalíptica, da luta entre o bem e o mal. Miguel tem o poder de enfrentar Satanás, aquele que divide o Império Romano. Trata-se de uma luta entre os anjos bons, liderados por Miguel, e os anjos maus, os impuros, corruptos, liderado pelo grande Satanás, que em grego também se diz diabo, aquele que divide para imperar e matar, isto é, o Império Romano e seus imperadores sanguinários. O dragão, entenda bem, é a besta do Apocalipse, não é outra coisa. O Império Romano dominava e dividia para dominar. Miguel vence a serpente, também dita no texto, que é uma referência ao animal que enganou Eva no Gênesis, que se transformou em Satanás, o anjo mau e protetor do Império Romano. No fim do livro do Apocalipse, é interessante que um anjo enviado por Deus acorrenta esse mesmo Satanás e o prende no abismo por 1000 anos, quando então seria solto. Apocalipse 21:3. Pena que a igreja, nesta época, depois do ano 1000, vendo que Jesus não voltou e que os demônios estariam soltos, transformou esse Satanás, o opositor, em capeta de rabo e chifre. E por meio de uma pastoral do medo, que infelizmente continua no meio de nós, dominou através do medo e desse imaginário do capeta. Foi nessa época que o poder do arcanjo Miguel foi retomado para garantir a salvação das almas, a libertação do inferno. O poder de Miguel, de Apocalipse 12:11, vem do sangue do Cordeiro, que é Jesus, e da palavra, evangelho, do testemunho das lideranças das comunidades joaninas, que eram chamadas por eles também de anjo. O líder da comunidade era chamado de anjo. Os anjos bons são a ponte entre Deus e a humanidade, assim como ocorreu com José no seu sonho. Uma escada entre o céu e a terra possibilitava a subida e a descida de anjos, conforme Gênesis 28. Os anjos estão ao lado dos mais fracos na luta contra o mal e a serviço de Deus e do ser humano. Eles estão nos planos de Deus. Não são humanos, por isso não têm vida sexual. E caso venha a ter, são considerados anjos caídos do céu. Já ouviu falar em anjo caído do céu? Nessa mesma linha, conforme Apocalipse 12, esses anjos do mal e o seu dragão foram expulsos para a terra. O céu não lhes pertence, pois é lugar só de Deus. Na terra, eles continuam agindo. E como agem nos nossos dias? Fazer a memória do imaginário angelical, terminando a nossa reflexão, significa acreditar que o outro mundo é possível, que as forças demoníacas de nosso tempo serão vencidas. Permita-me fazer a memória de 2 anjos bons que passaram no meio de nós. São eles o cardeal Artes e Paulo Freire. Ambos completariam 100 anos se estivessem no meio de vivos. Ambos defenderam os excluídos e os pobres. O primeiro na igreja que liberta, e o segundo na educação inclusiva, que forma para libertar os oprimidos do opressor. Que anjos! Eles entenderam que a batalha de São Miguel não é meramente espiritual e piedosa, como se aprega por aí, de uma moral intimista, mas de uma luta sem trégua
contra os opressores do nosso tempo. E aqui só me resta uma prece: que os anjos de Deus não nos abandonem nesta batalha. Amém? Assim seja. E não se esqueça de compartilhar esta nossa reflexão. Um abraço a todos.